Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de controle e automação de processos industriais, tá? Se vocês precisarem de apoio nesta atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo contato que está na descrição, tá? Pode nos contatar que nós vamos te auxiliar. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também. E vamos lá, pessoal. Vou fazer uma leitura inicial aqui com vocês para a gente entender o que está sendo solicitado nessa atividade, para a gente de fato tentar associar com a prática, né? Para trazer cada vez mais familiaridade aí para vocês deste conteúdo com relação à prática. Então, referente à unidade 3, tá? Integração de componentes para automação de um sistema. Aula é a aula 2, estruturando o funcionamento do sistema. Tá? Como objetivos nós temos familiarizar-se com o software de construção de diagramas e fluxogramas. Tá? Nós iremos utilizar o DIA. O DIA é um software utilizado para elaboração de diversos tipos de diagramas. Tá? É um programa relativamente simples e intuitivo que visa facilitar a representação de fluxogramas. E nós podemos fazer o download através do link. Tá? Então, procedimentos, atividade número 1, fluxogramas para automação. Então, nós vamos aprender a utilizar o software DIA e construir um fluxograma de automação de processo através dele. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou ler aqui o procedimento. Como é um pouco mais curto, esse procedimento aqui, eu vou fazer toda a leitura com vocês para a gente entender primeiro e depois a gente, de fato, iniciar lá no software, tá? Então, para utilizar o software DIA, o primeiro passo é realizar a sua instalação. Feita a instalação, execute o programa, chegando em sua tela inicial apresentada na figura 1. Então nós vamos baixar, é bem intuitivo fazer a instalação. Nós vamos ter essa tela aqui, tá? Do programa. É bem intuitivo também, não tem muito segredo, tá? Aqui nós temos os elementos do fluxograma: quadrado, bolinha, triângulo, cada um tem seu significado. E aqui nós temos algumas ferramentas aí para utilizar o software: movimentar, mover, copiar, colar, inserir retas, arcos e por aí vai, tá? Então nós temos aqui as ferramentas. Seguindo então, ó, analisando a figura 1, repare que na barra de ferramentas à esquerda você tem acesso a todos os blocos que podem ser utilizados em um fluxograma. A função dos principais blocos está detalhada na figura 2. Então, nós temos aqui o nosso quadrado, né, ou retângulo, que significa processo ou etapa de fluxo. Tá? Nós temos aqui esse losango, que é a entrada de dados, beleza? Ou seja, a gente inicia por ele. O triângulo aqui, né, é uma condição. O losango invertido, esqueci o nome exato, tá, dessa figura, mas é um losango invertido, né? Se eu não me engano, esse aqui é o paralelograma, né? E esse aqui é o losango. Tá. Enfim, depois a gente confere certinho os nomes, tá? Aí nós temos aqui esse cilindro, formato de cilindro ali, né? Um retângulo com bordas arredondadas que indica o início ou fim de um fluxo. Esse aqui seria a entrada de dados. A gente vai entender melhor. Eu tinha comentado ali que seria o início, né, do processo, mas na verdade a gente começa com esse símbolo aqui. Entrada de dados, a gente está inserindo alguma coisa nova no sistema ali, algum dado para ser processado. A gente vai colocar esse bloquinho ali. Tá, mas a gente vai entender melhor isso aí conforme a gente for desenvolvendo. Aí ele diz aqui a seguinte, né? Considerando os blocos indicados na figura 2, é importante saber que a leitura dos dados de um sensor será feita com um bloco de entrada de dados. Normalmente, após a leitura das informações do sensor, é colocada uma comparação, o que deve ser feito com o bloco de condição. Dependendo do resultado da condição, uma ação deve ser tomada, que deve ser indicada com um bloco de processo.
não se esqueça de iniciar o fluxograma com um bloco de início. Então, pessoal, a condição é sempre uma pergunta, tá? Esse botão está acionado? Se sim, segue para essa direção. Se não, segue para essa direção. Então sempre vai ser a resposta sim ou não, tá? A gente vai fazer uma pergunta, ou seja, existe uma condição no nosso processo e a gente precisa entender qual que é a resposta dessa condição, se é sim ou se é não. Dependendo, a gente vai seguir o fluxo de em diferentes caminhos, tá? Voltando à figura 1, repare que à direita você encontra a área onde irá montar o seu fluxograma. Para adicionar um bloco ao seu diagrama, clique sobre ele e o arraste para a área de montagem do fluxograma. Assim que adicionar o bloco, clique sobre ele para adicionar texto em seu interior. Caso queira alterar o texto de um bloco, selecione ele e utilize a ferramenta Edição de Texto na barra à esquerda. Quando tiver colocado alguns blocos em seu diagrama, você deve interligar os blocos. Para isso, utilize a ferramenta Linha ou Arco na parte superior da barra à esquerda. Utilize as marcações que aparecem em volta dos blocos para realizar a ligação entre eles. Se quiser adicionar algum texto adicional ao seu fluxograma, utilize a ferramenta de texto. A figura 3 mostra a posição das ferramentas citadas. Então, bem intuitivo também, tá, pessoal? Isso aqui é para inserir texto, para editar o texto, perdão. Esse aqui sim é para inserir o texto. Esse aqui é o arco, esse aqui é a linha. As próprias figuras ali são intuitivas, né? A gente já consegue entender através delas, tá? Então, bem simples, ó, que nem na condição, como estava explicando para vocês. Temos aqui uma determinada condição. Se for sim, a gente segue para uma nova ação. Se for não, dependendo, a gente volta para a etapa anterior ou faz um outro, cria uma outra ação, segue um outro fluxo aqui, tá? Em fluxograma a gente utiliza quase em todos, né, essa questão de condição. Para praticar e conhecer as funcionalidades do software, monte o diagrama genérico apresentado na figura 3. Feito isso, você já pode partir para a atividade prática, que está descrita a seguir. Agora, você deve estruturar por meio de um diagrama em blocos a partida direta de um motor de indução trifásico utilizado em um torno. A figura 4 apresenta os diagramas de comando e potência para esse tipo de partida. Você deve montar o diagrama de blocos para garantir o funcionamento correto do circuito de comando. Perceba que nesse circuito de comando existem dois botões, S1 do tipo normalmente aberto e S0 do tipo normalmente fechado. Além dos botões, existe o contato auxiliar do contator, representado por uma chave denominada K1, e a bobina que aciona o contator K1, com os terminais A1 e A2 representados no diagrama. Figura 4. Diagrama de partida direta. A seria o comando e B seria a potência. Então nós temos aqui os diagramas, né, pessoal? E é basicamente assim, a gente tem o botão S1, conforme ele explicou. Se a gente acionar esse botão S1, ele vai fechar e vai energizar aqui, tá? Nosso botão S0 é o botão de emergência. Ele já está normalmente fechado, então vai passar corrente por aqui e vai acionar o nosso contator aqui, ó, nosso contator K1, tá? Acionando o K1, nós vamos fechar essa chave aqui, ó, que está normalmente aberta. Ela vai fechar, vai energizar também e vai passar corrente por aqui. Depois, mesmo que o botão S1 abra novamente, né, e não tenha mais corrente passando por aqui, o contator K1 continua sendo energizado, tá? Porque a gente tem esse contato auxiliar, que é o K1 aqui, nesta posição que está normalmente fechada agora, certo? Então, bem simples, de forma bem intuitiva aí o funcionamento para vocês entenderem no nosso diagrama de comando da partida direta, né? Então, na partida direta,
Com o acionamento do botão S1, a bobina do contador K1 é energizada, fazendo com que o contador seja acionado e o motor trifásico entre em funcionamento, conforme eu expliquei a vocês. Neste mesmo momento, o contato auxiliar K1 é fechado, mantendo sua bobina alimentada. Mesmo se o botão S1 for solto, quando o botão S0 for acionado, a alimentação da bobina do contador é interrompida, fazendo com que o motor trifásico se desligue. Conhecendo o funcionamento da partida direta, você deve montar o diagrama de blocos que descreve esse processo. Para isso, é necessário conhecer o software a ser utilizado e todos os blocos que podem ser utilizados em um fluxograma. Avaliando os resultados. Apresente no seu relatório o fluxograma elaborado, justificando o porquê da utilização de cada símbolo utilizado. Explique a ideia e o fluxo apresentado no fluxograma de forma detalhada, justificando a ordem adotada para cada uma das ações propostas. Show? Então, pessoal, vamos lá para o software para a gente entender. Quero só explicar para vocês alguns últimos detalhes aqui, tá? Então, qual que é o objetivo principal dessa aula aqui, tá, pessoal? Desse roteiro. O objetivo é a gente aprender a organizar as ideias usando um fluxograma, que é um desenho que vai mostrar todas as decisões e ações em uma ordem. Então simplifica, a gente consegue visualizar o processo de uma forma mais fácil. Vocês vão ver dentro de uma indústria diversos processos, fluxogramas enormes, mas que vão simplificar o entendimento do processo. E aí ajuda o quê? A identificar falhas, mapear os processos, corrigir problemas de uma forma mais rápida, tá? Então, a gente vai entender aqui como um sistema industrial pensa, como o motor liga e desliga de forma segura, tá? E como nós vamos representar isso usando simples blocos e setas no computador, utilizando aquele software citado, tá? Então, basicamente é isso, tá? Sobre o motor, pessoal, que a gente vai trabalhar, uma partida direta de um motor trifásico, né? A partida direta é a partida mais simples que nós temos para ligar um motor, tá? Então ela apresenta diversas desvantagens, vantagens, só que é o mais simples para a gente começar a dar início aí na questão de automação de processos industriais. Entendendo ele, a gente já começa a entender os demais, tá? Se vocês não entendem muito bem, né? O que seria aquele... O S1 é botão, o S0 é botão, o contador K1 é um interruptor, né? É como se fosse um interruptor grande que a gente utiliza para ligar motores grandes, né? Então, quando a bobina do contador é energizada, o nosso motor liga. Quando a bobina desliga, o motor para também. Então, é basicamente isso, tá? São elementos bem simples, intuitivos, que a gente traz lá desde a parte elétrica, né? Quando a gente estuda a parte da elétrica mesmo. E a gente vai linkar aqui, tá? Mas eu vou explicando melhor para vocês durante o funcionamento. Só para tentar linkar um pouco também a prática, não ficar só desenhando aqui bloquinhos no fluxograma.